mais um webinar diretamente aqui na nossa sede do Embrasque, aqui na Febracorp University, na Vila Olímpia, em São Paulo. Prazer muito grande poder falar com todos vocês. Nesse momento, somos uma comunidade de quase 200 pessoas. Tenho certeza que outras pessoas vão se juntar a nós. Então, rapidamente chegaremos às 200 pessoas. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Henrique Gasperoni. Eu sou um dos diretores fundadores aqui da Febracorp, do Embrasque. Um prazer muito grande ter a oportunidade de moderar o nosso atividade de webinar de hoje. Bom, pessoal, fala um pouco do Embrasque, para quem não conhece. Eu vi que algumas pessoas ainda nunca tiveram a oportunidade de fazer alguma ação aqui conosco, mas nós somos uma escola de negócios. Então, nós realizamos diversos treinamentos voltados à área nossa de compras, logística e planejamento, mas sempre com esse foco bem grande em gerar resultado dentro das suas empresas. Bom, nós fazemos desde congressos, nós temos a Maratona de Supply Chain, o Fórum de Compras, nós temos as especializações de compras, especialização de Supply Chain, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre ela. Temos diversos workshops de temas que acontecem tanto aqui no Brasil, pelo Brasil inteiro, como fora do Brasil também. Então, a gente faz milhões de ações educacionais, sempre com foco de trazer conhecimento para que você possa aplicar e gerar resultado no seu negócio. Bacana? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que é super na moda, que está super em pauta, que é planejamento de demanda. E para isso nós temos um convidado mais especial, um amigão nosso aqui, participa muito com a gente aqui no Embrasque, que é o Carlos Montanher. Quem conhece ele aí já está animado sabendo que hoje é o dia com ele. Bom, ele é formado em economia e ele tem MBA de inteligência de mercado aqui pela Febracorp University. Ele é sócio fundador da incorporadora MHM Desenvolvimento, gerente comercial da Chavante Imóveis, professor da Febracorp University, especialista em estatística, geomarketing, interesse competitiva. Caio, vem para cá, meu caro, tudo bem? Oba, tudo bem. Tudo jóia. Nesse momento estamos falando para quase 200 pessoas ali, meu caro. E aí, pessoal, tudo beleza? Boa tarde a quem está presente no nosso webinar de hoje. Hoje o tema bacana, né? Planejamento de demanda é um tema que, pessoal, e o que é mais bacana, né, Caio? Que eles podem interagir conosco ao vivo aqui pelas perguntas. Então, pessoal, todas as questões podem mandar para a gente, que a gente vai fazer esse bate-bola aqui e eu vou passando para o Caio. Certo? Certo, fechado então. Então, mais uma vez, bem-vindos aí ao nosso webinar de planejamento de demanda. Como disse o Henrique, é um tema fundamental, né, do ponto de vista de previsão para se preparar dentro da sua empresa, para entender o tamanho do seu mercado, para saber até se uma crise vai impactar a realidade da sua empresa. Então, essa sobrevivência de hoje é uma questão de sobrevivência, amanhã pode ser uma questão de ganhar mercado e se preparar para isso. Então, vamos dar sequência, então, aí no nosso webinar, passando aqui no nosso slide, então. Vamos, logo de cara, já vou começar com um quiz com vocês. Pergunta, okay? Pessoal, vamos lá. Pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quanto tempo para frente, isso. O planejamento de vendas deve prever através do uso de estatística? Então vamos lá, pessoal. Quero que vocês respondam aí na nossa enquete. Se você acha que deve prever de 1 a 3 meses, alternativa 1. 12 a 18 meses, 2. 3 a 5 anos, alternativa 3. Alternativa 4, qualquer prazo em até 5 anos. E a última alternativa, mais de 5 anos, desde que ponderado. E aí, pessoal, quero que pelo menos 90% de todo mundo que votou responda a enquete, né, Caio? Legal, tô vendo que o pessoal já está respondendo aqui. Grande parte está acertando, estou ficando feliz de ver o que eu estou vendo. Vamos lá, quantos por cento? Como a gente faz para saber? Aqui, ó, esse aqui é a 68, 70, vamos lá, pessoal, vamos votando. Quem não votou vai ter que votar, senão a gente vai ficar preso nesse slide aí, pessoal. Tem que... Vamos lá. Falta pouco, vai, gente, falta pouco. Quanto tempo para frente o planejamento deve prever através dos estatísticos? Eu vou encerrar aqui em 5, 4, se você não votou dá tempo, 3, 2, 1, 0. Fechei aqui. Legal. Caio, olha o que o pessoal falou. 53% falou de 12 a 18 meses. E aí? É isso aí, esse 53% acertou. Porque a estatística, ela pode
prevê à frente, no máximo, até as ferramentas mais básicas de estatística, dentre elas uma regressão linear, que vou apresentar aqui brevemente no nosso webinar, ou até uma média móvel, uma suavização exponencial, é recomendável que se trabalhe até no máximo 1 ano e meio. É claro que eu posso fazer previsões que passem de 5 anos, mas a qualidade desse número cai. Então, felizes os que responderam aí a resposta B, de 12 a 18 meses. Mas, Canhão, você está falando que 53% acertou. Significa que 47% errou? 47% não errou, né? Porque, como eu disse, é possível que se faça essa previsão mais longa, mas a assertividade dessas ferramentas mais tradicionais vai diminuindo conforme o tempo vai passando. E para isso, nós usamos outras ferramentas, que vou apresentar no webinar de hoje também. Dentre elas aí, uma análise de cenários, uma conversa com seus diretores e uma ferramenta que eu sou apaixonado, que é o Delphi, o modelo Delphi. Vou apresentar para vocês hoje esse modelo. E esses 19% que falaram de 1 a 3 meses? Esses 19% estão corretos e as ferramentas mais fáceis de trabalho, por exemplo, uma média móvel, uma suavização exponencial, aquelas que nós usamos em séries históricas univariadas, para quem entende de estatística. Para quem não entende, é uma coluna única de Excel, onde você faz uma previsão usando o próprio número dessa coluna e ela serve para 1 a 3 meses com bastante assertividade. Então o pessoal não errou. Então legal, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir então, né? Pessoal, qualquer dúvida podem mandar para a gente pelo chat, tá bom? É isso aí, estamos aqui à disposição de vocês. Então já trago aqui o conceito da projeção de vendas como uma parte do planejamento, né? O nosso webinar de hoje é a respeito de planejamento, então eu vou entrar com essas ferramentas para projeção de vendas. E o que é essa projeção de vendas? Vamos conceituar? É isso aí, ó, é o valor da receita que a empresa espera ganhar em algum ponto lá no futuro. Tudo bem? Então ela possibilita gerenciamento mais eficiente da empresa, economiza excesso de estoque, aumenta lucro e serve ao seu cliente de uma maneira menor. Tudo bem, tudo isso tem a ver com a ruptura de estoque, de ter o produto certo na hora certa para o cliente certo. Mas como eu disse no começo do webinar de hoje, vivemos um momento de crise. Então saber se investir ou se não investir dentro de uma análise de cenários, dentro de ferramentas assertivas, é fundamental numa projeção de vendas. De repente, um negócio, uma unidade de negócio inteira, o business pode se provar inviável. E é por isso que a gente trabalha com essas ferramentas mais assertivas. Não pode ser mais no chutômetro. Vou avançar aqui um próximo slide para vocês. E agora, ilustrar um pouquinho, então, dentro daquele nosso quiz, por que eu coloquei aqueles prazos, né? Porque é o seguinte, ó, projeções curto prazo, o que a gente chama de curto prazo na prática, tá? Tanto para economistas quanto para especialistas de estatística, é que curto prazo é de 1 a 3 meses. A estatística funciona de maneira bárbara para esse prazo aí. Então, por exemplo, decisões táticas, compra de matéria-prima, planejamento de estoque, por exemplo, vai montar aí dentro da sua cadeia de supply chain um processo novo de S&OP. Para isso, a estatística de Excel é mais do que o suficiente, né? E a tendência geral de vendas é menos importante do que flutuações sazonais, porque a tendência geral você vai atendendo dentro do seu estoque. E você quer dizer que você consegue enxergar e consegue usar os dados que você tem de uma forma mais palpável dentro desse prazo? Dentro desse curto prazo, esses dados que a sua própria empresa tem são palpáveis, porque você vai trabalhar, se não vendeu nesse mês, vende no próximo. Então essas flutuações pouco importam. Entendi. Posso suavizar através de uma ferramenta de suavização exponencial, que nós ensinamos aqui no nosso curso de MBA, e por aí toca. Uma projeção de médio prazo, que é onde o limite dessa estatística tradicional, séries univariadas, um pouquinho de regressão também é recomendável de usar, cabe para o planejamento anual. Então vai desenhar o seu S&OP desde o começo, é aí que ela entra em estatística, essa estatística que vai até o nível do Excel, que é o software que a maioria das empresas acaba usando mesmo, né? E aí aumento de capacidade de produção, é muito bom para o planejamento de orçamento da empresa, fundamentalmente. Agora... O Charles está perguntando que, se na prática como é que se aplica. Se a gente poderia dar um exemplo de aplicar essa questão. A gente vai falar mais para frente, né? Tá, vai falar mais para frente, mas só para não deixar o Charles, então, esperando, Charles, vou pedir para você falar qual que é o seu segmento, Charles. Assim que você responder qual que é o seu segmento, eu dou um exemplo do seu segmento, tá bom? Dá uma ideia, Charles, para a gente que eu já mando para você. Beleza, Charlão. E aí, enquanto o Charles fala para nós qual é o segmento deles, ilustro agora a projeção de longo prazo. Decisões estratégicas, lançamento de novos produtos, investimentos em novas tecnologias. Olha, tanto economistas quanto estatísticos não devem usar ferramentas estatísticas para projeções de análise de cenários. Elas fundamentam a análise de cenários, mas não são as mais determinantes. Então, trabalhar, por exemplo, com o que a gente chama de árvore de decisão, ou a própria ferramenta de inteligência de mercado mesmo, análise de cenários, criar diversos cenários e fazer previsões curtas, estatísticas, para cada cenário, e levantando bandeiras, flags,
daquela realidade que vai se tornando mais próxima da tua vida, isso faz sentido. Então, para longo prazo, a estatística não responde, tem que combinar com mais ferramentas. Ela é parte dela, mas ela não vive sozinha, né? Não vive sozinha. Para longo prazo, tem que trabalhar com algo como análise de cenários. Vamos dar um exemplo de uma outra aí, que é a Delphi, que eu disse para vocês que sou apaixonado no começo do nosso webinar. E o Delphi, ele ajuda muito para essas projeções de longo prazo, onde o cenário ainda é muito obscuro. Né? No longo prazo, todos nós estaremos mortos. Isso quem disse foi o Keynes. O economista John Maynard Keynes. E a Charles, cadê a sua questão? Cadê o Charles? Seu segmento, cara? Tô esperando aqui, mas enquanto isso, vamos seguir aqui. Quando ele mandar, eu te falo. Charles, quando você mandar, a gente responde, tá bom? Vou te dar um exemplo aí de uma série univariada para a gente trabalhar. Bom, ele respondeu ok, mas não colocou o segmento, Charlão, fala pra gente no que você trabalha atualmente, ou uma empresa que você trabalhou, pra gente poder dar um exemplo bem prático, bem real, tá bom, Charlão? Vamos lá. E aí, pessoal, abro espaço aqui para vocês para dizer uma coisa muito importante na hora de separação de previsão de demanda. Né? As ciências, elas se separam de duas formas, basicamente. As ciências naturais experimentais, então é matemática, a estatística, o próprio geomarketing enquanto georreferenciamento, e as ciências humanas e sociais, como história, um pouco da geografia, que são mais difíceis de experimentar, você não consegue levar essa realidade para o laboratório. A matemática é fácil, você desenha um algoritmo, fácil, né? Super fácil. Desenha um algoritmo, uma estatística, uma fórmula matemática que te leva até a resposta. Já as ciências humanas e sociais é um pouco mais complicado. Então, essas previsões de longo prazo, essas de 5, 10 anos, elas caem um pouquinho mais aí nas humanas, nas sociais. E vou dar um exemplo ilustrando para vocês aqui. Ele trabalha na... quem está dando um exemplo é o Rafael Silva, que trabalha na John Deere. Você teria um exemplo na indústria agrícola de máquinas, sabe? Daqueles tratores muito malucos. Sem sombra de dúvida, né? Na agrícola é muito palatável. Eu acho que é um exemplo claro, né? Onde você tem essa questão de curto prazo, você consegue fazer uma previsão baseada em estatísticas de climas e tal, sendo que é difícil você imaginar como é que vai ser o comportamento de clima para os próximos 10 anos. Pronto, o Henrique já falou tudo. Eu vou só temperar a panela do Henrique, como eu gosto de dizer em sala. Para curto prazo, uma previsão de chuvas e demanda, ela costuma ser razoavelmente estável. Então, ferramentas de suavização, essas modelagens estatísticas, vão responder com bastante assertividade. Agora, o mercado, para uma commodity que está hoje bombando no Brasil, é impossível saber se ela vai estar, de repente, voltando para um tigre asiático. E aí você perde a sua liderança de mercado, perde o seu preço e não vai conseguir prever variáveis fundamentais como um dólar. Você não vai ter estatística para isso. Não vai ter estatística. número que te diz. Não tem agora, número confiável. Olha o que o Orlando Júnior fala. E quando a projeção de vendas, PPCP e de logísticas não são a mesma? Ou seja, você tem 3 previsões diferentes. Corporativamente falando, os prazos para cada área são distintos. Aí você tem, escolhe aí, né? A organização que perguntou isso foi o Orlando Júnior. Orlando Júnior, fundamentalmente, dentro de uma construção, gostei do seu termo do PCP, vamos dar um passo além do PCP, mas também não vamos aprofundar muito para não segurar o resto do pessoal do nosso webinar, são quase 200 pessoas assistindo, certo? Isso, já 210. 210 agora, mais de 200. Respondendo rapidamente, Orlando, quando você cria uma estrutura de S&OP dentro da sua empresa, você não pode ter mais de uma previsão, você tem que ter uma previsão apenas. E essa previsão tem que ser top-down, isso é uma regra do S&OP, senão ele não funciona. Então essa organização tem que ser feita top-down, a partir de um número só, e esse macro número rege. Tem que funcionar dessa forma, senão você vai ter quebra de tudo. E o S&OP, qual que é o prazo normal para acurácia, para você ter uma acuracidade bacana? Se você for trabalhar com essas ferramentas que a gente está dizendo aqui, o máximo que você vai trabalhar é de novo a resposta do plano B. Você vai trabalhar com 1 ano e meio. O S&OP que for fazer um longo prazo de 5 anos para frente, esse vai ter que trabalhar com mais ferramentas. Bacana. Então, de novo, se é stat, é 1 ano e meio no máximo. Se é estatística, 1 ano e meio no máximo. Okay? E aí eu mostro para vocês aí um método gráfico da estatística descritiva. Vou voltar até um slide para puxar para vocês. Ó. Estamos aqui do lado esquerdo, ciências naturais experimentais, matemático, certo? Vou dar um exemplo, então, matemático. Essa tela que vocês estão vendo aqui agora é o que a gente trabalha dentro de sala, tá? Da regressão linear. Chamamos de regressão linear a relação entre fatos que ocorrem ao longo do tempo e eu consigo relacionar 2 variáveis que têm uma relação causal. Por exemplo, vamos dizer aí que eu estou monitorando a produção de parafusos, por exemplo, tudo bem? E a minha máquina de parafusos costuma aumentar o índice de não conformidade, ou seja, defeitos, conforme a temperatura ambiente onde opera essa máquina aumenta. Vou ao longo do mês coletando eventos. Então, por exemplo, no começo do mês, lá no dia 5, coletei um evento e eu vi lá que quando estava a 11 graus e meio, aquela primeira bolinha verde que vocês estão vendo do lado esquerdo,
tá? Eu tive 16 partes por milhão de não conformidade. A temperatura foi subindo, quando eu cheguei em 13, lá no dia 20 fiz uma outra coleta, ele teve 17 partes por milhão com não conformidade. Essa relação entre duas variáveis, que aparentemente tem um funcionamento causal, acontece uma coisa que influencia a outra variável, por exemplo, no caso da John Deere, se aumentaram as chuvas, provavelmente isso vai ter um efeito lá na sua lavoura. Pode ser positivo, pode ser negativo. Dá para colocar isso dentro de um modelo estatístico-matemático. Isso a gente ensina aqui na escola, né? Esse é um exemplo fático, bem clássico mesmo. A estatística linear simples, a estatística de regressão linear simples. A gente explica também as regressões mais complexas, onde várias variáveis influenciam o seu preço da John Deere, por exemplo. Quantos tratores eu consigo vender de acordo com a variação do dólar, de acordo com o índice de pluviosidade, o pluviométrico, de acordo com o PIB agrícola dos municípios. Eu consigo colocar tudo isso e fazer uma previsão matemática. Isso é bem interessante, dá para trabalhar, e ele fica com essa carinha aí. Essa reta que vocês estão vendo, ela pode ser descrita através de uma equação matemática. E essa equação bacana, né? Porque ele é super simples de você fazer, né? Super simples. Com dois eixos, sabendo que tem uma relação um com o outro, você consegue traçar esse ponto e essa reta. Exatamente. E como traçar essa reta do ponto de vista técnico-matemático também é muito simples. A gente costuma ensinar para os alunos aqui, o grande desafio não é a matemática disso, pasmem, é encontrar quais variáveis que são relevantes para o seu negócio. Sem dúvida, né? Porque a matemática é razoavelmente simples, né? Você põe no Excel e tira a fórmula. Exato. Agora, como é que eu sei quais são as melhores variáveis que eu posso usar? Exato. Essa questão de temperatura ambiente, por exemplo, numa peça de parafusos, é super difícil. O cara fala, puta, será que tem uma relação de que quando acontece Exatamente. Tem até um grande caso muito icônico de quem estuda essa estatística de regressão, que era que um certo estatístico alemão, certa vez, brincou com a matemática, provando que havia uma correlação, um grau de explicabilidade entre o número de cegonhas que voavam sobre a Alemanha e o número de crianças nascidas, quase que provando a teoria de que as crianças vinham das cegonhas. E essa é a matemática. O difícil é provar se realmente há uma relação causal. Olha lá, Rafael, se você falou que ele colocou aqui, vamos apimentar a discussão. Olhando pós-vendas e pressa de reposição, cara, se o cara conseguiu provar cegonha minhas crianças, você consegue facinho na John Deere aí montar um planejamento com duas estatísticas aí. Com certeza. É o Rafael que falou agora, né? Ele é da John Deere, ele falou lá, porque o que eu entendi é que ele ia trabalhar com a questão de peças de reposição. Tá, perfeito. Dos tratores, sei lá. Perfeito. Então eu acho que aí ele tem que entender quais são as variáveis que ele pode fazer para ele traçar essa linha. Olha, respondendo rapidamente a sua pergunta, Rafa, assim, vou responder de maneira superficial, tá? Depois você pode mandar um e-mail para os meninos, a gente vê o que pode fazer por você, né? Ou se inscreve no MBA e a gente trata o seu caso como um case mesmo. Olhar a taxa de mortalidade desses veículos dentro da peça de reposição, tudo bem? Qual que é a velocidade desse aftermarket e qual que é o consumo dessas peças de reposição. Podem haver variáveis que vão dizer o quanto mais essa máquina é consumida. Por exemplo, estou falando de pluviosidade. Percebo que ao longo do tempo, se a pluviosidade for mais intensa, as máquinas trabalham mais, por trabalhar mais, substituo antes. Dá sim para criar um modelo matemático que relaciona tudo isso. Bacana, legal, vamos seguir. Vamos seguir então. E volto agora para vocês, cumprindo a minha promessa aí, num outro lado agora. Como eu disse para vocês, tem o lado das hard science e o soft science. Hard science, ciência dura, é a matemática. Os métodos basicamente quantitativos. Então tenho lá, como eu disse já no webinar, média móvel, tenho lá regressão linear, que é esse exemplo que eu dei agora dos parafusos, tenho suavizações exponenciais, né? E tem o pipeline de vendas. Aqui na FebraCorp University a gente criou um modelo de previsão de vendas através do pipeline. Eu nunca vi isso em nenhuma empresa, isso é coisa nossa. É super bacana. Coisa nova. Vou explicar depois como que é a projeção por pipeline rapidamente, mas dou agora um olhar para o qualitativo para vocês. Dentro das previsões qualitativas, eu tenho pesquisas de mercado, que tem o seu devido custo. Posso contratar uma Ipsos, posso contratar uma inteligência de mercado de uma consultoria. Tenho uma analogia de história, olhar o que já aconteceu no passado, ver se o que está acontecendo hoje configura, né, uma materialização de um cenário possível. Posso conversar com visionários e entrevistá-los. Posso pegar a opinião dos meus vendedores, a opinião dos meus diretores. E em muitas empresas é comum colocar a opinião de diretores como mais importante, mais relevante do que a opinião de vendedores, por exemplo. Pelo simples fato do sponsorship, do patrocínio. A opinião do diretor tem muito mais peso, porque você sobe em ombros de gigantes. Claro. A ideia correta não seria, então, considerar esses vieses humanos de relacionamento, e sim ponderar cada uma dessas ferramentas e ter o viés mais inteligente da combinação. E acaba sendo mais fácil, né?
Ah, mas por que você tomou essa decisão? Por que como você jogou? O cara que falou. O chefão que falou, O cara falou ali, bicho, quem sou eu para falar não, né? Exato. E daí a ideia é combinar essas ferramentas. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês uma ferramenta logo menos. Parece que a gente teve aí um pessoal perguntando, né, Henrique? O pessoal está me perguntando aqui com relação à nossa capacitação em supply chain. Pessoal, só para falar que a gente tem, então, 3 opções de agenda, tá? Só para vocês se programarem. O pessoal que tem disponibilidade de vir aqui na nossa sede e fazer o curso no formato noturno, as aulas vão começar no dia 23 de agosto. O horário, então, vai das 7h15 às 10h30, aí é o período noturno. Para o pessoal que está de fora de São Paulo e fala para a gente, Henrique, mas eu não tenho disponibilidade dia à noite e tal, nós temos um formato intensivo. Então ele vai acontecer uma semana direto do dia 22 ao dia 26, ele fica aqui conosco e em uma semana ele já sai pronto aí com o nosso certificado. E para quem está no formato intensivo no Rio de Janeiro, a gente vai fazer essa disponibilidade também, esse mesmo formato intensivo, a gente vai levar para o Rio, que a gente tem uma demanda muito grande de pessoas do Rio de Janeiro falando. E, pessoal, eu acho que o mais bacana dessa capacitação em supply chain é falar um pouco que ela não é focada em um pilar só da área de supply chain, né? A gente sabe hoje que normalmente as pessoas trabalham só com uma visão, a pessoa que trabalha muito na área de logística não tem uma visão de planejamento, ou a pessoa de planejamento não tem uma visão de suprimentos. Então, a nossa ideia dessa capacitação é que o profissional saia com uma visão da área de supply chain como um todo, porque assim ele consegue sair um profissional mais qualificado sobre esse todo, né, Caio? Eu acho que é bacana essa visão da... Com certeza, isso é muito único aqui na FebraCorp University, eu sinto isso dos alunos de formação antiga nossa, sinto isso dos novos alunos, que esse profissional holístico é um profissional que ele resolve problemas. Ele é um profissional que ele é técnico, que o problema chega na mão dele, ele resolve a parte dele e passa para frente. Não, o aluno da FebraCorp ele pega, ele morde, ele vai até o final. E pessoal, bacana, então eu vou lançar aqui uma enquetezinha rapidinha para vocês, se você gostaria de receber mais informações sobre essa capacitação. Se você gostaria de dar uma olhada, ou se você tem um interesse um pouco maior, assinala aí a alternativa 2 ou 3, que na sequência do webinar, assim que a gente encerrar o webinar, eu já vou mandar para vocês lá no final. Lembrando que a gente está no comecinho ainda, tá, gente? A gente vai falar bastante coisa, mas lá, assim que a gente encerrar aqui, eu vou mandar para vocês um e-mail com todas as informações do nosso curso com calma. Então, pessoal, se vocês puderem votar aí, a gente já vai, eu já vou mandar para vocês aqui o pessoal que está interessado. Cadê, gente? Vamos, todo mundo já votou? Vamos encerrar em 5, 4, 3, 2... o Júlio Silva está perguntando se vai ter algo voltado para a área de compras. Vai. A gente tem uma especialização que é só específica em compras. Essa daqui, ela fala por compras também, é uma parte dela, mas a gente vai ter uma específica disso. Ok, pessoal? Já encerrei, voltamos a gente aqui. Ó. Opa, e aí, pessoal, estamos de volta. Então, vamos avançar então, vou passar para o próximo slide aqui, para entrar no aspecto, vamos lá, aqui, olha, do cálculo do hit rate. Né? Eu falei para vocês que nós aqui na Febra temos essa ferramenta nossa, criação nossa, de fazer uma previsão de vendas a partir dos clientes que você atende hoje. Isso é muito complicado. É simples pegar uma série histórica, o chamado série histórica univariada, colocar no Excel e extrapolar com matemática. O difícil é você ser altamente prático e falar, hoje eu atendo essa carteira. Quanto que eu vou estar vendendo daqui a um mês? Quanto que eu vou estar vendendo daqui a 2 meses? Então, considerar coisas como o hit rate, que é essa coluna na direita que vocês estão vendo, que basicamente representa a assertividade da sua equipe comercial naquela fase do funil de vendas. Isso que vocês estão vendo, esse grande triângulo aí, é um conceito já bem pacificado do marketing e do comercial, que é o funil de vendas. Então, por exemplo, eu tenho ali suspeitos de consumir o meu produto, chamados aí na teoria de suspects. Esses suspeitos passam a ser prospects, né, prospectos para eu trabalhar, conforme a qualificação dele frente ao consumo do meu bem ou serviço. Né? Quando eu falo de uma oportunidade, é o cliente que já está qualificado, tem renda para comprar aquele produto e procura aquele produto que eu estou vendendo. Opa, então deixa de ser um suspeito potencial para comprar. Eu queria vender meu produto para a classe A, para jovens de 25 a 35 anos. Isso é suspeito. O prospect é quando, ele é só apenas um suspeito. O prospect é o cliente que está em um momento de consumo. E a oportunidade é o cara que procura o bem que você tem. Então, o funil de vendas basicamente é a sua equipe comercial enfrentando o mercado, você qualificando como é que estão os clientes atendidos conforme aí a probabilidade de consumo. Quando chega em negociação, é hora de fechar negócio de fato, né? É hora de tentar chegar nos termos do finalmente. E o fechamento é aquele que virou venda.
Quando a gente olha para um gráfico desse aí, um infográfico de funil de vendas, reparem que ali em fechamento eu tenho o número 90. Quer dizer que de 900 pessoas que eu atendia, 90 eu consegui fechar negócio. Efetivamente assinar o contrato. Efetivamente assinar o contrato, fechar negócio, fiz a venda, o cara é meu cliente. Ótimo. Então 90 sobre 900, que era o número de atendimentos iniciais. Okay. 90 sobre 900 equivale a 10%. Então o que eu digo, Henrique, é que ali embaixo na coluna Hit Rate, o último quadradinho ganha um 10%. Ou seja, de 1.000 pessoas que entram na minha carteira, eu sei que 100 eu vou fechar negócio. Sim. Isso, de repente, pode começar a me dar uma previsibilidade do fluxo de caixa que a empresa vai ter, correto? Quando eu combino isso, esse hit rate, com o tempo do ciclo da venda, que é quanto tempo, de fato, demora para o cliente que entrou enquanto suspect no meu funil de venda virar fechamento, legal. Além disso, a carteira atendida, quantas pessoas hoje estão já dentro do meu funil. E por último, a geração de leads. O que são leads? São os clientes novos mesmo, aqueles clientes que têm potencial de entrar como suspects, né? Então, se eu combinar essas 4 coisas, geração de lead, velocidade com a qual entram pessoas para minha carteira para eu trabalhar, carteira atualmente atendida, tempo do ciclo de venda e hit rate, eu consigo criar um cenário e prever. Em outubro deste ano, eu tenho tanto de dinheiro para entrar na minha carteira, dado de ticket médio. Dá para fazer isso, a gente ensina isso aqui. É bem legal. E esse aí é o funil de vendas, tudo bem? Eu acho que quando você monta um funil de vendas, o mais difícil é você estabelecer a quantidade de suspect, né? Sem sombra de dúvida, porque parece que tudo que entra na sua empresa é suspect. A equipe comercial tem essa gana, essa vontade. Não, né? E para eles tudo fecha, né? Tudo fecha. Ah, não, vai fechar, vai. O cara vai capaz, fica tranquilo. Até para os gestores que estão assistindo o nosso webinar, não só para os interessados no MBA, de supply chain, estão vendo aí para os seus funcionários, isso é uma ferramenta muito interessante para descobrir, por exemplo, que ali na fase de negociação o hit rate está baixo. Ou, por exemplo, na fase de negociação o hit rate está alto. Ou legal, a conversão daquela faixa está boa. Só que em oportunidade está fraco. Então o cliente que migra de prospect para oportunidade, por exemplo, está pouco. Legal, tem que botar uma ação específica naquela fase do atendimento. E ele vai trabalhando essas lacunas. Exatamente, até atendimento completo e perfeito. Avanço aí para vocês, para entrar agora num aspecto agora soft science, aquele lado direito da nossa apresentação, que é as ciências humanas, não experimentais. Por exemplo, tem um problema acerca de um assunto que ninguém entende. Vamos dizer que eu vou começar a vender agora skate voador, que nem aquele do filme De Volta para o Futuro. Sim, parece hoverboard. Até lançou o hoverboard, ele posta no chão. Lançou. Na prática é uma sacanagem aquilo. E aí eu preciso do quê? Eu preciso falar com quem tem alguma noção acerca do assunto. Posso, por exemplo, questionar visionários. Então, visionários geralmente são pessoas que publicamente já demonstraram sua capacidade de análise. Né? Então tem, por exemplo, aí ex-presidentes, ex-economistas-chefes, tem o Ram Charam, que é esse indiano da foto do meio embaixo do FHC, que dá boas referências acerca de problemas que ninguém sabe resolver. Né? Então junta-se pessoas que entendem acerca daquilo e esses visionários vão dando seus palpites. Só que isso não é o suficiente. Pegar informações não estruturadas e simplesmente colocar no papel vai te dar apenas um grande conjunto de opiniões. Isso não resolve o nosso problema. Eu tenho ainda que falar com os meus vendedores. Afinal de contas, o vendedor é quem tem contato com o cliente. Isso, ele está lá na ponta, né? Ele está na ponta, ele é a fonte de informação mais próxima ao meu cliente. Não. Muitas vezes o vendedor sabe mais do que o próprio cliente. O cliente não sabe o que ele quer, mas o vendedor sabe. Né? Então, combinando vendedores, especialistas e até os diretores da minha empresa, e ponderando isso, eu posso ter numa noção de construção não linear, uma construção mais humana dos problemas que não são estatísticos de previsão, quanto cada um acha que vai vender, eu coloco tudo isso num grande balaio. Mas esse grande balaio ainda não é o suficiente. O que eu preciso fazer é organizar isso de forma estruturada. E é isso que o método Delphi faz. Bacana. O método Delphi, Henrique, ele resolve problemas acerca de problemas ele prevê problemas nunca abordados antes pela ciência. Por exemplo, vamos falar sobre o dólar. Legal? E aí o dólar foi abordado pela ciência, mas a ciência nunca conseguiu acertar o dólar daqui a 5 anos. Muitas possibilidades ocorrem no mundo. Então o que eu posso fazer? Eu seleciono aí, como vocês estão vendo, um grupo de especialistas acerca de um assunto. Se esse assunto for completamente novo, eu não tenho especialistas, eu seleciono pessoas que vão entender um pouquinho mais acerca de algo correlato a esse problema. Pessoas que entendem de coisas parecidas, tá? E um pesquisador desenvolve questões acerca do que vai ser o futuro desse mercado, desse negócio, desse serviço, ok? Cada especialista, separadamente, responde o seu questionário
Nossa, que coisa maluca. É maluco. O Delphi é uma coisa de louco. Cada um responde separado e não pode ser no mesma sala, eles não podem nem se ver. Porque quando você coloca pessoas que entendem muito de uma coisa e pergunta um na frente do outro, um acaba influenciando o outro. Batata, Henrique, sim, um influencia o outro, e dois, um tem medo do que o outro vai pensar caso eu abra a boca. Entendi. Então o ego vira um grande problema numa plenária. Por isso que não pode colocar todos os especialistas juntos numa plenária. Cada um responde a sua pergunta e cada um vai ter um viés, uma decisão. Okay. Aquele organizador, aquele homenzinho de preto ali, ó, no primeiro round, tá ali, ó, compila resultados, tendências e opiniões. Quando ele compila, ele vai tirar um fator médio daquilo. Por exemplo, previsão do dólar. Tirou um fator médio, ele apresenta esse documento para aqueles especialistas, que nem sabem quem são os outros especialistas. Eles leem esse documento e falam, nossa, a minha opinião é um pouco distante do consenso. Ou, uou, a minha opinião é exatamente o consenso. O que eles fazem? Respondem de novo as mesmas perguntas depois de ter lido o relatório consenso. Esse relatório consenso vai dando um norte para que as pessoas se balizem. Pode ser que o especialista fique firme, não saia do seu espaço, ou pode ser que o especialista pondere a opinião dos outros, sem o probleminha do ego. Ah, entendi. Então a ideia é que nesse segundo round a gente possa pensar novamente. Pensar novamente acerca do mesmo problema. Isso, entendi. Só que com informações novas, né? Com o consenso de quem também entende. Às vezes até mais que ele. E aí você faz um segundo round, onde de novo as pessoas respondem, e pode fazer até um terceiro. Isso pode construir lá na frente o relatório final e você divulga o resultado acerca de um consenso. A construção do consenso, Henrique, ela é muito importante. A dificuldade de lidar com o ser humano, essas ciências da direita que a gente brincou, é que o ser humano tem um probleminha do ego. Ele não consegue interagir em plenário. Então o modelo Delphi, ele cria essa barreira, essa parede, que nem era o oráculo de Delfos lá na Grécia, para quem sabe da história, por isso que tem esse nome Delphi. Eu entro um pouquinho mais no detalhe da história quando a gente fala no MBA aqui, mas é por esse motivo que ele chama Delphi, porque ele se inspirou no oráculo de Delfos, que criava uma parede entre o consultado e o consulente. Essa que é a sacada. Caio, mas, por exemplo, o método Delphi, então ele deve ser aplicado por uma empresa terceirizada ou quem pergunta isso é a Gabriela, ou ela mesma pode aplicar na empresa dela de uma forma... Tem que ser especialista para fazer essa rodada toda? Tá certo. Gabriela, entre as minhas atividades profissionais que foram citadas aqui no começo, junto com o superintendente aqui da Febracorp University, nós temos um grupo de práticas de inteligência de mercado. Algumas empresas grandes do país aí, fortes PIBs, né, e discutimos boas práticas acerca do modelo Delphi. O que a gente fala? Em geral, o interessante é que você traga alguém de fora mesmo, que essa pessoa vai organizar esses dados sem o problema do viés, porque ela vai ter um ego envolvido. Agora, conheço algumas empresas que, inclusive, usam esse nome que eu vou dar agora, 2 pontos. Mini Delphi. Não tem orçamento, não tem budget, não consigo aprovar uma consultoria para rodar um Delphi dentro de casa? Ok, tudo bem. Traga aí pessoas que entendam, que, por exemplo, tenham feito um curso como o nosso, ou que já praticaram a ferramenta, para aplicar o Delphi. Faz o que a gente chama de mini Delphi. Isso acontece em várias das empresas do nosso grupo de práticas de inteligência de mercado. Então não é horrível, viu, Gabriela, se você fizer em casa, fizer caseiro, mas tem que conhecer a ferramenta para não ficar um viés. Senão vai ser garbage in, garbage out. Tem um ótimo sistema que é o Delphi, coloca lixo na informação, sai lixo no resultado. Entendeu? Então, Gabi, qual a dica para você aí? Então, se você tiver uma possibilidade de contratar um terceiro bacana, senão você tenta fazer dentro de casa de uma forma mais neutra, desde que a pessoa conheça e saiba aplicar bacana essa ferramenta. Exatamente. Legal. Exatamente. Legal. Parece que o pessoal está perguntando um pouquinho mais, viu, Henrique? Pessoal, só para falar então, estavam me perguntando, eu vou mandar por e-mail para todo mundo que quis a informação do curso, e essas são os horários da agenda, tá? Só para deixar claro aí para a gente poder seguir, ok? Ok. Volta aí para o Delphi só por um minutinho, para dizer que basicamente então é o quê? Eu combino a influência das pessoas, a experiência das pessoas, a pesquisa de forma ponderada, né? E pondero, tenho esse cuidado, eu sopeso, eu peso, eu equilibro, tá? Os assuntos conhecidos por cada um em cima do ego, que é o grande problema aí de lidar com os seres humanos. Essa que é a grande questão. E esse bacana. É o Delphi. Pessoal, vocês estão entendendo aqui como é que funciona essa metodologia e como é que vocês vão conseguir aplicar aí depois na empresa de vocês esse modelo de planejamento de demanda, né? É isso aí, é isso aí. Vamos lá. Certo? Pessoal, alguém tem aqui alguma dúvida com relação a esse modelo? Mais alguma outra questão que vocês queriam colocar? Porque o que eu senti do pessoal aqui, Caio, é que eles buscam muito exemplo de como é difícil você aplicar isso no seu mercado. No seu mercado, né? Vamos construir agora, a gente tem uns minutinhos ainda, vamos construir uns 2, 3 exemplos,
acerca, primeiro da estatística, né? A gente acabou falando lá muito rapidamente da estatística, depois eu crio um do Delphi, ok? Ok. Bom, então da estatística, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma empresa que vende pneus. Sou uma empresa que vende pneus. E aí eu falo, puxa vida, eu posso medir aí a venda de pneus. Se eu tiver as minhas séries internas de venda de pneus, eu posso entrar lá dentro do meu BI, posso pedir para o meu TI fazer uma extração, e vou ter um Excel que vai ter na primeira coluna, então, venda de pneu mês a mês. Janeiro, vendi 100 mil pneus. Fevereiro, 100.005 pneus. E beleza. O Excel me ajuda, por exemplo, a encontrar uma média móvel disso, tá? E ir extrapolando mês a mês e fazer minha projeção que vai ficar boa no máximo em 3, 6 meses. Tudo bem? Eu posso fazer uma projeção um pouco mais cuidadosa e tentar enxergar quais outras variáveis monitoráveis do mercado, publicadas por alguém, né, tem a ver com venda de pneu. Por exemplo, pneus são consumidos por automóveis, certo? Ok. Que mais que o automóvel consome? Pneu, óleo, sei lá, combustível. Combustível, tá ótimo. Óleo e combustível, vou colocar mais uma ainda aqui. Se ela consome óleo e combustível, eu posso, por exemplo, ir lá atrás da Agência Nacional do Petróleo, ANP, e pegar as projeções que a ANP fez acerca da venda de combustível no país. Vejo qual que é a relação entre pneus, combustível e óleo. Posso descobrir, por exemplo, que eu compro 2 pneus a cada 6 litros de óleo consumido para aquele tipo de veículo. Se alguém publicou esse dado de óleo vendido e conseguiu fazer uma previsão futura com outras informações que nós não temos acesso, entendi, eu triangulo as coisas. Entendi. Você já consegue, por exemplo, a Renata até colocou pastilha de freio. Pode ser um item. Pode ser um item. Quantas pastilhas eu consumo de acordo com o pneu, tal, com rodagem, você consegue cruzar e triangular essa informação. Exatamente. Exatamente essa a ideia. Tá? O Marcelo está perguntando sobre se a capacitação se tem algo voltado mais para o agronegócio. Ele fala que normalmente os cursos são mais voltados para a indústria de bem de consumo e tal. Nós temos muitas empresas de agronegócio que participam aqui com a gente. Ela não é específica no agronegócio, a gente não fala só sobre esse tema. Mas o que eu acho que é o mais bacana que a gente fala é que a gente aborda muito o tema da sua empresa. Então você vai trazer a sua realidade de negócio para a gente discutir internamente em sala, né? Eu tenho alguns casos, agora, eu não sei se eu posso falar o nome de empresa, posso? Acho que não. Pode, claro. Eu tenho alguns alunos aqui, por exemplo, da Singenta, né? Pessoas que trabalham na Singenta são alunos aqui da casa e tal. E nós pegamos os casos deles e extrapolamos em sala de aula. É claro que o quanto você abre a sua informação dentro de sala de aula é você uma decisão sua, né? Exato. Mas, do ponto de vista científico, a gente aborda junto com o aluno o problema dele. O caso real, o case real, é o melhor caso para se trabalhar. Né? Então, é assim que funciona basicamente essa estatística de relação de consumo. Né? Eu posso pegar, então, uma publicação do Banco Central, que fez uma previsão aí do papel moeda em poder do público. Para aqueles que entendem do que estou falando aí de dinheiro, crédito na praça. Quanto mais crédito na praça tem, mais as pessoas compram? Sim, isso é verdade. No meu mercado, por exemplo, que é o mercado imobiliário, né? No mercado imobiliário, quanto mais a Caixa Econômica ajuda, né? Quanto menos ela arrocha a liberação de crédito, mais imóveis a gente vende, Sim. mais imóveis a gente constrói. Então as coisas vão se relacionando e você pode ir medindo e combinando. É isso que a estatística faz dentro da ferramenta de regressão. Olha que o legal, tem 2 cases aqui que eu acho bacana. O Luiz Francisco, ele dá um exemplo. Ele tem uma situação no agronegócio, que ele tem commodities, variáveis externas, porto, clima e mercado / preço. Perfeito. É o tipo da situação que você pode cruzar essas 3 questões. Pode cruzar essas daí e encontrar qual é o modelo matemático que relaciona essas questões. Agora, peço aí o devido cuidado. Quem fez a pergunta mesmo? Foi Luiz, eu apaguei, Luiz... Não tem problema. O cavaleiro que fez sabe que foi ele, certo? Você que fez essa pergunta, eu peço o devido cuidado. Quando for fazer seus testes estatísticos, tem um númerozinho ali que é o p-valor, tá? Que é uma probabilidade do número C correspondente àquele modelo, quanto ele de fato agrega aquele modelo. Muitas vezes nós temos a impressão de que uma coisa com certeza vai influenciar a outra, né? Tinha uma que eu ouvi de um caso de empresa de pneus também, que era o seguinte: será que o consumo de pedágios está relacionado ao de pneus? O que você acha, Henrique? Acho que não. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa passa pelo pedágio para ter um impacto no pneu. Perfeito. Eu, por exemplo, não passo por pedágio para lugar nenhum. Pois é. E aí o que eu ouvi dizer dessa empresa, né? Foi um caso, inclusive, que eu ajudei a construir. Para pneus de passeio, de fato, o consumo de pedágio não tinha nada a ver com o consumo de pneu. Agora, para pneu de carga... caminhão tem tudo a ver. Então, às vezes, uma variável que parece não ser relevante, se você segmentar o teu business, o teu negócio, ela passa a ser relevante. Então tem todo um cuidado aí que precisa ser feito na hora dessa construção estatística. Olha que bacana aqui o que o João Guilherme está falando.
Como achar o modelo correto? Às vezes o modelo simples representa bem a realidade, às vezes não. Como calibrar esse modelo? É uma boa pergunta. Aí João, João, eu tenho uma resposta para você. Tem duas coisas para calibração, tá? Para esse momento de calibragem. Vamos falar em primeiro aspecto, custo. Tá? Você vai calibrar o teu modelo o quanto faz sentido você continuar alimentando. Às vezes as variáveis que são relevantes para o seu modelo, que na estatística a gente chama de dar um R quadrado, um coeficiente de determinação muito alto, tá? São muito caras. Daí não vale a pena. Com relação a essa calibragem, tem ali uma banda que ela é cientificamente utilizada desse R quadrado. Costumo dizer que se você encontra o coeficiente de determinação acima de 70%, você tem um excelente modelo preditivo. Por quê? Dou 2 pontos para vocês agora. A estatística não quer acertar na cabeça as previsões. Ela quer errar menos. Essa é a estatística, errar menos. Então, te dar uma banda de possibilidades para você se nortear. O planejamento de vendas usa a estatística para isso. A Vanessa faz uma pergunta aqui, se ela tem algum exemplo de empresas que são referências dessa questão de S&P. É difícil falar isso, né? Porque é uma coisa tão particular da empresa que é complicado saber quem está acima ou abaixo. E ela pergunta alguma questão de software usado para S&P. Eu confesso assim, eu fiquei até meio assim de citar aqui as empresas de alunos nossos. Quanto ao software, eu vou deixar para lá, se quiser mandar um e-mail para a nossa equipe depois, a gente coloca uma lista de softwares para vocês. Agora em webinar eu prefiro não citar os softwares. Pessoal, se alguém aqui usa algum software específico e quiser dar uma sugestão, de repente eu posso passar aqui para a Vanessa. Agora, olha essa questão do END, acho que é END. Na minha empresa, a média dos últimos 6 meses e a previsão de vendas não bate. E aí, o que ele faz? Perfeito. Esse modelo seu, END, se você faz uma média, você provavelmente está criando um modelo de previsão baseado aí no que eu chamo de, eu não, né? Toda a literatura de estatística e séries univariadas, tá? Então são modelos temporais. O que você precisa fazer para fazer ela bater é parar de usar esses modelos temporais e começar a usar modelos causais, tá? O que de fora da sua empresa influencia os números da sua empresa. Como que você vai encontrar isso? Através de ferramentas como a da regressão linear. Pode ser simples, pode ser múltipla. Legal. Tem uma sugestão aqui, que tem um Gretel. Gretel, muito bom. Gratuito. É o que o Gabriel usa. Ele trabalha na Intelbras. Sim. É o software que ele usa para fazer previsão de estatística. Perfeito. E acho que é Arima. Isso, modelos autorregressivos integrados de média móvel. Gabriel, essa é uma pergunta que ela vai bastante no detalhe, tá? Mas basicamente sim, a gente cita Arima aqui no curso, né? As soluções de Arima você não consegue em Excel, então eu vou estar descumprindo o que eu prometi para vocês de falar de softwares utilizados por empresas. Mas o Gretel faz, o JMP, que é o Jump da SAS, você consegue fazer um trabalho legal. O SPSS também da IBM, hoje da IBM, você consegue fazer um trabalho legal. Tá? Esses modelos de Arima, também tem o modelo ARMA, modelo só média móvel, esses modelos são muito interessantes para quando você tem longas séries para trabalhar, tá? E a modelagem é mais complexa. Mas o Gretel resolve muito bem, Gabriel, você já está no caminho certo, tá? O Gretel é muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui da Elisângela, mas acho que você já matou com ela quando ela pergunta qual a melhor forma de medir o erro da previsão de vendas. A gente já falou lá atrás. Eu vou responder então num aspecto. Tem sim um bom erro. Se você criar uma estatística chamada MAPE, dá uma procuradinha no Google depois, MAPE, ela vai te mostrar o quanto você está errando. Agora, para a estatística do que eu disse no anterior, ele tem razão, é o R2. O R2, quanto ela está de fato aderente ao seu modelo. Agora, ela é errado o que foi predito, tudo bem, desde que ela esteja dentro da sua banda de previsão, porque a estatística não acerta na cabeça, ela erra menos. Legal. O Ciro ele pergunta um pouco sobre, ele falou que trabalha numa produtora de implantes médicos e próteses instrumentais e tal. Ele fala que é um mercado bem específico, ele gostaria de saber se tem algum aluno nosso para trocar alguma referência. Eu vou procurar depois, Ciro, para dar uma olhada e ver se consigo mandar alguma coisa para você. É uma coisa bem pontual tal. A gente sempre gosta de trazer diversos mercados diferentes para a sala de aula, porque é aí que a gente consegue aprender realmente. Porque quando a gente pega os segmentos que já são amplamente discutidos, já são cases que provavelmente você já conhece. Então a gente gosta muito de empresas como a sua, porque é legal ter um desafio novo para a gente a cada momento, né? Sem sombra de dúvida. Pessoal, eu queria, acho que sobraram aqui algumas perguntas, infelizmente a gente está com um tempo mais apertado. Valeu, Ciro. Eu queria muito agradecer a presença do Caio aqui. Caio, obrigado pela presença. Tivemos aqui quase 300 pessoas no total, foi um número super bacana. E pessoal, falar só que logo que eu encerrar o webinar, vai vir uma pesquisa
para vocês poderem avaliar e nos darem um feedback do que vocês acharam, o que é legal, o que vocês gostariam de ver nos próximos temas. É sempre legal que a gente consegue trazer novidade para vocês. Além disso, vai ter um formulário lá para vocês indicarem algumas pessoas novas para participarem dos futuros webinars. Então coloca lá o dado direitinho deles que a gente manda um convite para poder crescer a comunidade aqui e a gente poder ter cada vez mais gente discutindo esses temas aqui da nossa área que a gente tanto gosta de debater. Certo, pessoal? Queria novamente agradecer, Caio, obrigado. Obrigado a todos vocês, pessoal. Um abraço e até a próxima!